Esquecer alguém não é uma tarefa simples. É uma experiência profundamente humana, marcada por lembranças, expectativas, apegos, sonhos compartilhados e, muitas vezes, dor. Quando uma relação termina, quando alguém se afasta ou quando uma história que imaginávamos eterna se dissolve, enfrentamos aquilo que os filósofos antigos chamavam de comoção da alma. E entre todos os sistemas filosóficos que já buscaram compreender o sofrimento humano, o estoicismo talvez seja um dos que oferecem as ferramentas mais sólidas e transformadoras para lidar com essa situação. Hoje, convido você a caminhar por uma jornada serena e profunda sobre como esquecer alguém segundo o estoicismo. Não se trata de suprimir emoções nem de fingir indiferença. Pelo contrário, é um processo de reorganização interna, de redirecionamento da atenção e, sobretudo, de libertação. O estoicismo não ensina a apagar memórias, mas a recolocar cada coisa no seu devido lugar até que você recupere sua autonomia emocional e sua paz. Para começar, precisamos compreender um ponto central. Para os estoicos, grande parte do nosso sofrimento nasce daquilo que desejamos controlar, mas não podemos. Em uma relação que acaba, tentamos controlar o que a outra pessoa sente, pensa, faz ou deixa de fazer. Tentamos controlar a continuidade da história, mesmo quando ela já não está mais em nossas mãos. E isso gera frustração. Marco Aurélio dizia que o sofrimento não vem dos eventos em si, mas da interpretação que fazemos deles. Epicteto afirmava que a fonte da liberdade não está em ter tudo o que queremos, mas em querer apenas aquilo que está dentro do nosso poder. Logo, o primeiro ensinamento estoico sobre como esquecer alguém é simples, porém transformador. Reconheça o que está sob seu controle e o que não está. A pessoa que você deseja esquecer, suas atitudes, suas escolhas, sua ausência, tudo isso não está sob seu controle. O passado não está sob seu controle. O rompimento, as palavras ditas, os cenários vividos, também não. O que está sob seu controle é sua forma de pensar, seu foco, suas ações, sua disciplina emocional. Quando você direciona a energia mental para aquilo que não pode alterar, alimenta sofrimento. Quando direciona a energia para aquilo que pode transformar, inicia um processo de cura. Os estoicos não eram frios ou insensíveis. Eles sentiam, sofriam, amavam profundamente. Mas, diferentemente da maioria das pessoas, não se deixavam escravizar pelas emoções. O amor, diziam eles, é belo enquanto existe, é virtuoso enquanto reciprocidade e presença se combinam. Mas quando a vida segue outro curso, o apego transforma amor em dor. E é aí que começa o trabalho. O segundo ensinamento fundamental do estoicismo para esquecer alguém é o conceito do amor fati, o amor ao destino. Aceitar o que acontece não significa gostar ou concordar, mas significa compreender que lutar contra o que já é real é uma batalha perdida. Epicteto ensinava: não deseje que as coisas aconteçam como você quer, deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Quando aplicamos esse princípio à dor de uma despedida, percebemos que parte do sofrimento vem da resistência à realidade. Queremos que a história continue, mesmo quando ela já não terminou. Queremos que a pessoa volte, mesmo quando ela escolheu partir. Queremos que o que foi volte a ser, mesmo quando o tempo já avançou. Aceitar não é desistir. Aceitar é libertar-se. E isso nos conduz ao terceiro ponto do estoicismo, a impermanência. Os estoicos lembravam diariamente que tudo na vida é transitório. Pessoas, momentos, alegrias, tristezas, relações. O que hoje é presença, amanhã pode ser memória. O que hoje é intensidade, amanhã pode ser silêncio. Não porque a vida seja cruel, mas porque a vida é movimento. E quando tentamos manter algo estático, sofremos. Eles recomendavam um exercício mental poderoso, visualizar a vida como um fluxo. Tudo o que chega, chega por um período. Tudo o que parte, parte por um motivo. E nossa paz está em permitir esse fluxo, sem prender as mãos no que já não nos pertence. Ao refletir sobre isso, começa a surgir uma sensação de leveza, não porque esquecemos, mas porque começamos a compreender que não somos proprietários de ninguém. As pessoas passam por nossas vidas como viajantes passam por estações. Algumas ficam por minutos, outras por anos,
mas nenhuma permanece para sempre. Saber disso não diminui o amor vivido, eleva-o ao seu estado natural, uma experiência preciosa e impermanente. Mas como transformar essa filosofia em prática? Como aplicá-la no dia a dia, quando lembranças surgem sem aviso, quando emoções transbordam, quando o coração insiste em buscar o que já se foi? O estoicismo oferece diversas técnicas. A primeira delas é o treinamento da atenção. Quando você pensa constantemente em alguém que deseja esquecer, está alimentando uma narrativa mental que reforça sofrimento. A mente funciona por repetição. Quanto mais você pensa em algo, mais ela retorna ao mesmo ponto. Os estoicos ensinavam a arte de redirecionar o foco. Não se trata de reprimir pensamentos, mas de substituí-los. Marco Aurélio dizia: a mente adapta e transforma qualquer obstáculo em caminho. Isso significa que quando a lembrança surgir, você não precisa mergulhar nela. Pode simplesmente observá-la, reconhecê-la e deslocar sua atenção para algo produtivo, construtivo ou presente. Com o tempo, a frequência e a força dessas lembranças diminuem. Outra prática estoica essencial é a disciplina do desapego racional. Os estoicos viam o amor como algo bom, mas viam o apego como algo perigoso. A relação pode ter sido verdadeira, o carinho pode ter sido real, mas o apego é uma construção mental. É a ideia de que você precisa daquela pessoa para ser feliz. O apego transforma a ausência em sofrimento crônico. A filosofia estoica nos convida a questionar esse apego. O que exatamente você perdeu? Perdeu a pessoa ou perdeu a imagem que havia construído dela? Perdeu o presente real ou perdeu uma projeção de futuro? Quando você responde a essas perguntas com sinceridade, percebe que muito da dor não vem da história em si, mas da expectativa que você alimentou. E expectativas são criações internas, logo podem ser dissolvidas internamente. O estoicismo também sugere uma abordagem profunda e pouco discutida: a reavaliação do valor. Quando sofremos por alguém, acreditamos que aquela pessoa tinha um valor incomparável, mas muitas vezes esse valor foi amplificado pela ausência, não pela realidade. Os estoicos recomendavam analisar com clareza. Quais eram as virtudes dessa pessoa? Quais eram seus defeitos? A relação era realmente saudável ou era idealizada? Você se tornava melhor com essa pessoa ou se diminuía? Essa reflexão não é para desmerecer quem partiu, mas para reequilibrar a mente. O sofrimento costuma colocar a pessoa perdida em um pedestal. O estoicismo nos pede que a coloquemos de volta ao chão, onde todos estamos. Outra técnica poderosa é a visualização negativa, chamada de premeditatione malorum. Os estoicos usavam essa prática para lembrar que tudo pode mudar, tudo pode se perder. Não é pessimismo, é preparação mental. Ao imaginar, antes mesmo de acontecer, a possibilidade de perder algo, você desenvolve uma mente mais resiliente. No contexto de esquecer alguém, essa prática ajuda a entender que a perda é parte natural da vida, não uma tragédia pessoal. E então chegamos ao ponto central da cura estoica: crescer a partir da dor. Para o estoicismo, tudo o que acontece pode ser convertido em virtude. A perda pode se tornar força, a memória pode se tornar sabedoria, a dor pode se tornar disciplina. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, o estoico pergunta: como posso me tornar melhor por causa disso? Essa mudança de perspectiva é libertadora. Não se trata de romantizar sofrimento, trata-se de usá-lo como ferramenta de evolução pessoal. Epícteto dizia: nenhuma pessoa é livre se não for senhora de si mesma. Esquecer alguém, segundo o estoicismo, é recuperar essa soberania, é retomar o comando da própria vida emocional. Outro aspecto que os estoicos reforçavam era a importância da ação. Não basta pensar filosoficamente, é preciso agir de acordo com a filosofia. Isso significa ocupar-se com atividades significativas: trabalhar, estudar, treinar, cultivar amizades, praticar virtudes, dedicar-se a projetos pessoais. A vida preenchida com propósito reduz o espaço que a memória dolorosa ocupa. Não é fuga, é construção.
A presença ativa no mundo devolve vitalidade ao coração. E então surge uma reflexão final, talvez a mais profunda de todas. Você realmente quer esquecer a pessoa ou quer esquecer a dor? Porque são coisas diferentes, e o estoicismo ensina que quando a dor é dissolvida, a memória deixa de ser problema, ela deixa de ferir, torna-se apenas parte do caminho, não exige ser apagada, apenas colocada em seu devido lugar. Com o passar do tempo, praticando aceitação, redirecionamento da atenção, desapego racional, reflexão crítica, disciplina emocional e ação virtuosa, você perceberá que esquecer alguém não é um ato súbito, é um processo gradual de transformação interna. É deixar de viver no passado e começar a viver no presente. É recuperar o espaço mental que foi ocupado por sofrimento e reinvesti-lo em si mesmo. E esse é o maior ensinamento estoico. Você não controla quem fica ou quem vai, mas controla quem você se torna depois. Quando você se torna mais forte, mais consciente, mais sereno, mais disciplinado, a necessidade de esquecer desaparece, porque você deixa de ser a pessoa que sofria pela ausência. Você evolui para alguém que compreende que tudo o que chega é um presente e tudo o que vai é um professor. No fim, esquecer alguém, segundo o estoicismo, não é apagar, é transcender, é deixar ir para que você possa seguir. E quando esse momento chega, você não apenas esquece, você se liberta. Comente, curta e inscreva-se.